Retornando, pessoal, ao nosso estudo a respeito dos profetas menores, aliás, de teologia bíblica do Antigo Testamento, mais especificamente compromisso feito com os alunos do Polo de Lagarto, do Setebase. Nós retornamos hoje com o profeta Joel, um profeta que tem como tema o dia do Senhor está perto, uma advertência, um tema que aguça o povo de Deus para ficarem muito mais alertas com a iminência do julgamento. Joel, pelo significado do nome, é um profeta que trata de Deus com muita propriedade, porque o nome dele tem significado Javé é Deus. Ou seja, ele tinha conhecimento, a sua personalidade, que os nomes no Oriente, naquela civilização, significavam o que a pessoa de fato era e fazia. Ele tinha muito intimidade com Deus e tinha por que falar de Deus com muita autoridade. O conteúdo do livro de Joel é um livro pequeno, como todos os livros da série Profetas Menores. Os Profetas Menores são livros de conteúdo muito significativo, porém não muito extenso. Então, o primeiro conteúdo são só dois conteúdos, é dividido em duas partes: o dia para a resposta e o dia para julgamento e salvação. Como que Deus tinha interesse e teve interesse na sua revelação bíblica do Antigo Testamento de mostrar, de dar relatório a respeito de por que tomou atitudes, para que não fosse taxado de um tirano, um autoritário desmotivado, alguém que fazia as coisas estabanadamente ou que não tinha motivo para fazê-lo. Então, essas duas séries demonstram bem isso. O dia da resposta, onde Deus fazia o embasamento, a fundamentação para o julgamento e salvação. Porque julgamento era também uma palavra que tinha conotação de condenação. Ela tinha sempre como sinônimo condenação. Quem era julgado já estava condenado. Os salvos, então, não passavam nem por julgamento. Isso dado a onisciência e onipotência de Deus, porque isso é inimaginável quando nós consideramos os julgamentos humanos. É evidente que os julgamentos humanos não podem ser evitados a parte de apreciação de provas. Todos que militam na área de direito ou têm algum conhecimento jurídico sabem disso. O valor ético e teológico do livro de Joel é interessante que nós percebamos isso, porque é a essência do livro. É a essência do livro, aliás, todos os livros da Bíblia, não só do Antigo Testamento, o valor ético e teológico é o que nos interessa. Ele não nos interessa a narrativa histórica, o estilo, enfim, tantas outras coisas que muita gente se apega, que tem muito mais a ver com curiosidade do que com estudo em si, proveitoso, edificante, e possamos então tirar proveito daquilo. Mas esses dois aspectos, tanto o valor ético, os valores que nos empresta praticidade para a nossa vida, que sirva para nós aperfeiçoarmos nossa vida. E o teológico é aquele que serve como revelação de Deus, mostra a Deus a quem interessa a posse. Deus pode valer-se, o primeiro valor ético, Deus pode valer-se das crises para dar a seu povo consciência de sua máxima dependência de Deus.
e de sua necessidade de renovação espiritual. Então essas duas coisas é de fato também em uma dualidade que trabalha esses dois valores éticos e teológicos ao mesmo tempo. Nós podemos dizer ético barra teológico. Então Deus pode valer-se das crises, exatamente na crise, que Ele nos dá, ou dá a seu povo, consciência de sua máxima dependência, de que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus e dizemos como o Davi, o salmista Davi, nós somos pobres e necessitados, frágeis, e não temos condições de resolver os nossos problemas sozinhos, sem a ajuda do alto, sem a ajuda de Deus. E a nossa necessidade de renovação espiritual. Ou seja, agora tratamos de nós mesmos, mas que vemos que a cada experiência que temos com Deus, nós nos valoramos, nós acrescemos valor à nossa vida espiritual. Nós agregamos algum valor ao que anteriormente éramos. Agora, a mensagem de Joel em si mesmo, ela pode ser traduzida em diversas expressões, mas uma delas muito interessante é: a quem Deus salvará? É uma pergunta que nós mesmos desejamos que sejamos nós, mas que nós podemos traçar o perfil desta pessoa a quem Deus salvará. E o livro de Joel trata de traçar esse perfil, de trazer-nos como que uma fotografia, ou em cores muito vivas, de quem são essas pessoas que serão salvas, né? E nesse perfil ele começa nas suas introduções a tratar de as nações julgadas por Deus. Então mostra a impossibilidade de uma nação se livrar desse julgamento. Então todas as nações serão julgadas por Deus e alguns julgados para a salvação, outros julgados para a condenação. É evidente que foge um pouco aquilo que dissemos no início, que os salvos não passarão por julgamento, mas a priori o julgamento foi feito sem relatórios. O julgamento já foi feito pelo próprio Deus e não passa por sentença, não passa por Deus dizer a não ser a sentença que o Novo Testamento exala a nosso respeito, que diz: vinde benditos do meu Pai e recebei por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a sentença daqueles que serão salvos. Mas as sentenças do julgamento dos que serão condenados, com certeza as nações saberão por que foram condenadas. As nações precisam saber para inclusive no decorrer desta vida aqui terrena tomarem posição de correção e motivações para a sua conversão. Então um outro ponto muito importante, e sempre de dois em dois no livro de Joel, ele trabalha com dualidade, ele trabalha com a questão da polaridade. Então ele diz: o povo de Deus é julgado por ele. O povo de Deus é julgado por ele. Então não somos livres também deste julgamento, ainda que seja meramente para galardão, ainda que seja meramente para conserto aqui na terra. Então nós não vamos estar muito preocupados com o nosso julgamento para a eternidade, mas muito mais com o nosso julgamento com relação às nossas ações condizentes com a nossa fé. Porque fé sem obras é morta e obras também sem fé é morta. Vice-versa, essa correspondência é bionívoca. Problema atual: invasão das
lacustas. Problema futuro, o dia do Senhor. Problema atual são as nossas turbulências durante a nossa caminhada nessa vida terrena. Seja a invasão das lacustas, seja as nossas imperfeições, seja as nossas quedas diante de tentações do inimigo, isso atualizando para o contexto de hoje, seja a nossa luta do espírito contra a carne, e muitas vezes a carne sendo vencedora. Enfim, todos esses problemas nós precisamos resolver, e Deus nos julga pelas nossas imperfeições. Mesmo que sejamos crentes, salvos, livres da condenação eterna, mas temos julgamentos atuais para a correção do nosso processo aqui terreno. É evidente que Deus não vai tratar com um salvo de maneira sem misericórdia, mas não vai tratar com isenção, passando a mão na cabeça, dando impunidade ou blindando para que ele possa fazer o que queira, inclusive indo de encontro à sua vontade, à vontade de Deus. Problema futuro é exatamente o contrário disso que falamos agora. Não nos preocupa o julgamento para os problemas atuais, mas sim para o futuro. E isso interessa a todos, e principalmente àqueles que ainda não conhecem a Cristo e a possibilidade de não serem condenados no futuro. Possibilidade de não serem condenados no futuro é crer em Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ser condizente à sua vida com esta fé. Uma fé improdutiva é uma fé morta, uma fé sem validade. Então, esse problema futuro interessa o presente, no sentido de que eu tenho que saber o que devo ser hoje para ser salvo no futuro, para ter a garantia da não condenação das penas eternas. Então que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós trataremos sobre o profeta Amós.